Olá, vamos falar de organizar a vida a partir do trabalho por ciclos. E, como verá, isso só vai tomar um ciclo deste dia. Assumir o papel no mundo exige ter consciência de si. E para colocar essa elevação pessoal em prática, é preciso sentir toda a extensão do que fazemos, ter algo concreto. Com o trabalho não é diferente. Por isso, ele deve ser conhecido em detalhes, para atuarmos com responsabilidade em tudo o que acontece. Quando se trabalha remotamente, com o uso de computadores, seja em casa, seja no ambiente coletivo, sem um suporte físico, a disciplina se torna uma estratégia privilegiada para não se comprometer a qualidade de vida, pois, se conseguirmos dar concretude ao que é abstrato, será mais fácil dominar e não ser dominado pelas cobranças que são próprias à ideia de trabalho. Saint-Exupéry relata a visita do Pequeno Príncipe a um asteroide onde havia um rei que não tolerava a desobediência, mas se julgava razoável. E o Pequeno Príncipe diz que desejava ver um pôr do sol. O rei responde: se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se em gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? Vós, respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade repousa sobre a razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, farão todos revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência, porque minhas ordens são razoáveis. Já em outro asteroide, o Pequeno Príncipe encontra um acendedor de lampiões, que acendia e apagava conforme o pequeno bloco de rocha girava e ficava dia ou noite. Perguntado sobre esse hábito, ele responde: não é para compreender, disse o acendedor. Regulamento é regulamento, bom dia. Eu executo uma tarefa terrível. Antigamente era razoável, apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E nós? Quando desejamos uma coisa, devemos ser razoáveis. Mas não podemos pretender controlar tudo, nem perder o controle por completo. Às vezes, o que desejamos pode ser o que nos impede de ver o que nos daria a verdadeira tranquilidade. Nós somos muito maiores do que o nosso trabalho. Ele não é um fim, mas um caminho para a dignidade. Ele que traz de aprendizado e de ajuda ao próximo. Mas para isso, é importante haver um método. Na passada década de 80, o italiano Francesco Cirillo criou uma técnica simples e hoje popular que divide o trabalho ou estudo em blocos para favorecer o raciocínio e a concentração. Cada bloco teria a duração de 25 minutos e os intervalos poderiam ser utilizados para outras atividades, como prêmio ou repouso. A técnica permite adaptação de tempo e organização para diferentes tipos de personalidade. Aqui, o que se apresenta é uma demonstração para conferir rigor ao teletrabalho na área jurídica, considerando a realidade de equipes de trabalho remoto. É a técnica que tradicionalmente se chama de Pomodoro. Portanto, ela intercala momentos de foco no trabalho e de repouso. Ou, se pensarmos de uma maneira mais lógica, entre o foco em uma atividade e o foco em outra atividade. Poderíamos ainda chamar de momentos de trabalho em alto rendimento e momentos de qualidade, tanto nas atividades que realiza como no que dá qualidade a todo esse conjunto de ciclos. Para executar essa técnica, são necessários alguns preparativos. Primeiro, o agrupamento de atribuições, a definição de metas e, efetivamente, a cronometragem do tempo. É preciso planejar antecipadamente o que será feito já na véspera, preferencialmente,
ou no início do turno do dia. Preparar a audiência, ver o que houve de distribuição nova, se tem algum processo pendente para ser reatrasado, para ser realizado, uma urgência, separa isso. Faça uma lista com essas principais atividades. Tente agrupar num bloco que permita realizar todas elas até o final. Aos poucos você vai descobrir quanto tempo você necessita para cada tipo de atividade. Quanto menos a variedade de atividades que você pega, melhor para definir essa lista. E deixe o cronômetro de fácil acesso. Minha recomendação é utilizar um cronômetro no computador. Tem muitos sites que oferecem isso, e com um simples clique ele fica lá na tela, marcando todo o seu tempo e avisando cada vez que termina. Mais adiante nós vamos falar de dar algumas dicas desses sites. Quando você receber o aviso de que terminou o seu tempo, você, se ainda não fez, você vai riscar da lista o que você fez. Depois, você faz uma pausa de 5 minutos. Esse tempo você pode alterar, desde que seja um padrão que você segue. O que é que fazer nesses 5 minutos? Caminhe, alongue, relaxe, beba água, vá ao banheiro, lanche, tome um café, olhe as redes sociais, elas não devem ser utilizadas de forma alguma durante o trabalho, a não ser que seja por uma razão estritamente e rigorosamente profissional. Leia as notícias, faça seus pagamentos, suas atividades pessoais, vá ouvir uma música, ore, medite, mude o seu foco. A cada 4 ciclos, essa pausa é mais longa. É uma pausa de 5 minutos. Desculpe, de 15 minutos. Rapidamente, na hora em que inicia um ciclo ou logo no final da pausa, faça uma avaliação rápida. Há alguma tarefa que tem que ser priorizada? Aos poucos a mente já vai ficando treinada para isso. Algo interrompeu indevidamente? Você vai descobrir que pequenas atividades podem tomar mais tempo do que nós imaginávamos, que mesmo em atividades importantes, toma-se mais tempo do trabalho do que se imaginava. Você começa a descobrir todos esses tempos. Começa a priorizar o que é mais relevante para você. É importante também não subestimar, não pular tanto esses descansos, essas pausas, porque se descobre que você, tendo utilizado bem a pausa, consegue trabalhar de maneira muito mais produtiva, né? Você pode se conhecer melhor, saber o que é que você prioriza, começa a ver o que é que lhe interrompe mais, o que é que está lhe tirando a atenção naquele dia ou constantemente. Então é um ganho muito positivo. Nessa sistemática, é muito importante o respeito ao ciclo e não se enganar, utilizar apenas o cronômetro na hora em que vai efetivamente iniciar o seu trabalho. Assim você consegue controlar as intercorrências. Você não acessa as redes sociais, evita os telefonemas, deixa para o momento mais adequado, para a pausa, chamadas, alguém lhe chamou, o que foi, está com sede, aguarda aquele momento próprio em que você vai poder se levantar. Você pode suspender o início de uma atividade para um momento oportuno, se vir que vai tomar mais tempo do que o que você tem disponível para concluir o seu ciclo. Você pode também adiar a interrupção do ciclo. Você concluiu aqueles 25 minutos, mas continua na atividade se for para efetivamente concluí-la. Não antecipe voluntariamente o início do outro ciclo. Eu vou iniciar, vou adiar. Não. Use o cronômetro. Então, se for necessário adiar, você adia ali a conclusão, mas você se acredita daquele tempo que você passou a mais. Assim você amplia a sua eficiência, você mantém o seu foco e não é exagero nenhum dizer que você pode aumentar significativamente a produtividade com essa simples experiência. Inclusive, vale lembrar que uma musculatura tensa e contraída jamais vai se alongar, jamais vai alcançar aquele objeto mais distante. As vantagens que nós temos estão aí. Você otimiza não apenas o descanso, mas também o trabalho, na medida em que evita essas distrações. Tudo isso se chama disciplina. Você controla a sua vida, não o tempo que lhe controla. O trabalho, a eficiência no uso do tempo, proporciona autoconhecimento. Você pode fracionar o trabalho. Você controla isso, inclusive, porque às vezes não é possível evitar de todas as interrupções. E assim você gerencia melhor tudo o que lhe acontece.
foi uma audiência, é uma necessidade pessoal que surgiu, você pode com isso intercalar as atividades, o que você pretendia fazer numa hora ou outra, você joga melhor com o que é importante fazer naquela hora, de acordo com os blocos que você planejou. O horário de finalização vai antecipar a finalização, vai prolongar o seu trabalho naquele dia, né? Compensar horários, você sabe exatamente quanto de trabalho efetivo você precisa compensar, sem apenas estar fisicamente no local de trabalho, sem apenas estar preocupado em estar falando sobre isso e aquilo, não. De maneira racional você tem o controle disso. Isso é muito importante para quem vai fazer trabalho à distância, no computador, trabalho remoto, mesmo que seja dentro do ambiente de uma procuradoria. Você não se sobrecarrega, você trabalha o que tem que trabalhar. E você vai poder, inclusive, verificar se o que você tem de trabalho é superior ao tempo que você tem para disponibilizar. Isso é essencial, né? A sobrecarga, se você está seguindo rigorosamente o ciclo, o tempo que você está trabalhando, está utilizando, está com foco, a falha não é sua. Isso precisa ser trabalhado urgente. E você evita o que seria de maneira legítima, o que seria uma perda do dia de trabalho, ainda que por um motivo justo. O que antes faria com que você interrompesse o trabalho e dificultasse o retorno, o tempo que durou, desde que não vá infringir algo que lhe dá direito a efetivamente descansar, como uma licença médica, você vai poder trabalhar e dizer, interrompi agora, mas isso é importante, eu tenho como controlar esses meus ciclos e me motivar e fiscalizar o quanto eu estou trabalhando. Esse é um controle pessoal seu, sobre o seu ritmo de trabalho. A experiência mostra algumas coisas que podem aperfeiçoar, como manter um rol num pequeno pedaço de papel. É melhor do que no computador. Um pequeno pedaço de papel onde você vai anotando ali o que você lembrou que tem que fazer, mas para não perder o foco, deixa fazer na pausa. Anota ali no papel que fazer na pausa. Ah, demorei 10 minutos a mais aqui para poder concluir uma atividade que era essencial, era pior parar para continuar depois. Anota ali, se acredita em 10 minutos para depois ver quantos ciclos você soma só nisso. E pequenas tarefas, curtas demais, que vão surgindo, você vai anotando ali, mandar um ofício, um memorando, para fazer tudo junto, num ciclo só. Otimiza melhor o tempo. Então, você também pode acumular as pausas, está com muito trabalho, é melhor dar logo seguimento, vai exigir tempo demais, não adianta interromper, você acumula aquela pausa ali e depois você decide se vai se repor, vai se premiar com aquela pausa, aqueles 5 minutos, 15 que você economizou, ou não. Se vai dar logo sequência para terminar e vai preferir gozar de tudo isso, mas para o final do dia. Se você interromper depois de já ter passado 15 minutos do ciclo, às vezes há interrupções que a gente não tem como impedir, você conta meio ciclo. Monte o seu ciclo agrupando as tarefas, como já falamos, né? E se seu repouso foi interrompido, alguém chegou e está falando alguma coisa essencial, o trabalho, alguma coisa que você tinha pedido, solicitado, uma pesquisa, inicie de imediato um novo ciclo e aproveite melhor esse tempo. Sobre as reuniões, que tomam um certo tempo da carga de trabalho disponível que você tem por semana, se ela não é o foco principal da sua função, você não vai contabilizá-la como ciclos. Os ciclos é a quantidade que você vai definir como ideal. Você tem que fazer tantos ciclos cuidando de processo por semana. Isso não quer dizer que ela não é trabalho, tanto que ela é debitada do total de ciclos que você teria. Só que você limita o quanto da sua semana você vai doar a essa atividade. Se ultrapassar o que você tinha, você conta isso como um prejuízo para a quantidade de ciclos que você tinha a fazer. Mas você tem um tempo certo por semana para utilizar em reuniões. Se sua atribuição já exigir planejamento, participar de reuniões, então você contabiliza isso nos seus ciclos. Há princípios a serem seguidos que ajudam a trazer essa qualidade, essa produtividade, essa eficiência que os ciclos conferem ao trabalho, transformar tudo isso em qualidade de vida. Tudo é trabalho quando é realizado no interesse da instituição e com seriedade. Resultados processuais, despachar com estagiário, deslocamento para audiência, reunião administrativa, etc. No seu planejamento semanal, você tem que registrar, reservar momentos para isso. Mas o ciclo é contado apenas um trabalho personalíssimo, só seu, onde você está com o objetivo de produtividade. Em geral, 1 hora vale 2 ciclos. 25 minutos de descanso, com 5 minutos de repouso, dá 30 minutos. Mas se você não interrompe, por exemplo, em 3 horas de trabalho ininterrupto, você vai ter feito aproximadamente já 7 ciclos.
Um dia de trabalho regular, sem comprometer as energias para o dia seguinte, e com dedicação, seriedade da pessoa, comporta de 12 a 14 ciclos de trabalho. É preciso ver quanto de tempo é realmente dedicado ao trabalho com alto rendimento. Às vezes a pessoa passa 10 horas, mas se for contabilizar todas as pausas que fez, momentos de cansaço e tudo, que são razoáveis, são aceitáveis, é normal, vai ver que trabalhou bem menos do que o que na cabeça pensa que trabalhou por conta do cronômetro. O importante é atender aqui a essência de trabalho com dedicação. Descobrir o que é que quanto de trabalho com dedicação corresponde à carga semanal obrigatória. Você tem 40 horas de trabalho para fazer por semana, então isso significa o que de trabalho essencial? Sem essas pausas, você vai descobrir que das 40 horas por semana seria algo extremamente exauriente da força de trabalho, da capacidade de reflexão crítica e diminui a qualidade. Claro que isso comporta limites individuais que podem variar, mas, em regra, isso com o tempo acaba correndo. Em verdade, as 8 horas de trabalho exauriente, elas comportam aí essa quantidade de ciclos que eu falei. Uma outra estratégia que a pessoa pode fazer também de gerenciamento é que adiantar os ciclos e suprimindo intervalos, ou então sem suprimir, porque pode ser danoso isso, mas fazendo logo mais ciclos num dia em que está favorável, favorece o gerenciamento durante a semana. Depois disso tudo que nós vimos, é importante pensarmos em como definir a rotina ideal. Por lei, nós temos 8 horas por dia de trabalho ou 6 horas ininterruptas. A regra, é o normal como funciona, se considera uma pessoa que trabalhou efetivamente bem. Um ciclo tem ou 30 ou 40 minutos, conforme seja o repouso menor ou o repouso maior. São os ciclos curtos e os ciclos longos. Juntando um conjunto de 3 curtos com um longo, nós temos um período total de 130 minutos. Além disso, temos ainda que considerar que você tem 2 horas de intervalo para o almoço de uma maneira ideal. Cabe a cada um gerenciar esse tempo, como é que vai ficar. Tem que ser pensado que esse intervalo elimina a necessidade da pausa imediatamente anterior. E lembrar que o reinício das atividades ele deve ser cumprido rigorosamente para manter toda a disciplina do uso dos ciclos. Eu ainda coloquei, por experiência, por vários acompanhamentos que eu fiz da minha própria rotina, 1 hora diária dedicada ao estudo. Eventualmente acontecem interrupções, a pane de internet, outras atribuições do próprio trabalho que não estão previstas. Né? Tirando isso tudo, ainda restam 7 horas para a divisão, com vista a estabelecer a meta de dedicação que cada um vai ter que ter. Note que não é uma meta imediatamente, no primeiro momento, dada por volume de trabalho X ou Y, mas por ciclos de trabalho. Cabe a nós otimizar quanto de trabalho nós vamos fazer em cada ciclo. Para isso, eu vou ter que primeiro especializar e saber que eu, na minha função, faço tarefas X, Y e Z, em que subnúcleos eu estou. E nesses subnúcleos, eu vou poder saber efetivamente que eu faço atividades daquele outro tipo, quanto tempo leva, e, portanto, eu tenho uma atribuição, um cálculo de quanto é que eu posso, então, fazer dentro de cada ciclo. Enfim, é questão de converter a jornada em minutos e dividir pelos ciclos, considerando ainda alguns aspectos, como o tempo para estudo, aperfeiçoamento pessoal, pesquisa jurisprudencial, reuniões, debate com colegas, audiências, análise processual mais complexa, coordenação de estagiários, entre outros. Aqui nós podemos dar uma olhada em como fica isso. É uma tabela na qual eu coloquei essa divisão do dia todo em ciclos, para imaginar como seria uma jornada ideal. Aqui em amarelo nós temos o intervalo para almoço, aqui em azul nós temos a reunião, né? Aqui nós vamos em verde, nós temos
o despacho com os estagiários. Né? Então, vamos olhar um pouquinho mais de perto isso tudo. Observem. Aqui nós temos o início do dia de trabalho, onde é um espaço para um planejamento rápido, para ligar computador, né? Começa às 8 da manhã, teria até às 8h20 para isso. Aqui é um tempo para olhar e responder e-mails da maneira mais objetiva possível. Né? Um e-mail só vai entrar dentro de um ciclo de trabalho se for uma resposta imediata a uma questão processual. E aqui nós temos os ciclos, que eu contabilizei de 10 em 10 minutos para poder contabilizar corretamente. Aqui na segunda-feira, por exemplo, nós temos um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, e esse mais escuro aqui é o ciclo com repouso mais longo. Então, nesse ciclo aqui está contabilizado tanto o trabalho efetivo quanto o repouso, porque esse repouso é considerado essencial para a própria qualidade e existência do trabalho. Deixa eu apagar aqui todas as marcas. Prosseguindo, olhando, descendo um pouco mais a tabela, nós vamos ver aqui que ao horário do almoço. E ele, quando termina, tem um período para novamente religar computador, colocar para funcionar o que tiver, tudo cronometrado. Esse tempo de almoço, óbvio, cada um vai poder gerenciar, desde que não comprometa a qualidade de vida e dignidade, pode diminuí-lo, mas ele tem que existir, pelo menos como repouso também. E assim a gente vai montando o ciclo e podendo contabilizar o que é de verdade possível exigir e o que é que se pode fazer racionalmente durante o dia, nada abusivo. E enfim, o dia termina, observem, as 7 horas que foram colocadas inicialmente concluem-se aqui, olha, mantendo esse esquema ideal, repito, cada um pode montar como quiser, de acordo com alguma eventual necessidade pessoal que precise esticar esse período de trabalho, que precise reduzir aqui o tempo do almoço, ou num dia trabalhar mais, mexer aqui nessa quantidade de ciclos para poder passar mais tempo, né? Ou menos tempo, conforme um dia. Isso pode mudar. Mas o que nós estamos vendo aqui é que o ideal de um trabalho responsável ele vai chegar, se nós somarmos esses números aí, a 52 ciclos por semana. Aqui é um período para estudos, né? E esses outros aqui são os períodos para, como eu mencionei, as demais atividades que podem ocorrer. Uma reserva de 1 hora por dia para as audiências, para problemas que podem surgir, intercorrências, que fatalmente sempre acontecem e às vezes até ultrapassam isso. Eu chamo genericamente de prejuízo. Dessa maneira, eu já sei o quanto é que eu posso exigir, mas isso não é tudo. Eu ainda preciso triar tudo isso. Todo o trabalho que eu tenho diariamente. E aqui é só um exemplo. Né? A triagem que cada um faz no seu dia a dia, agendando o que é que tem de mais importante, fazer o que é mais objetivo logo, tem audiência, tem algum processo com risco de pré-exclusão, há um processo físico, eu tenho que redistribuir. Se o apoio criou alguma atividade que me devolveu alguma atividade, eu dou logo prioridade para olhar, tem alguma coisa, há processos novos que chegaram ou não durante o dia. Feita aquela triagem, eu tenho a noção de como utilizar melhor os meus ciclos. E aí tem como eu posso dizer, um ícone da administração que vocês encontram na internet com facilidade, que é a matriz de Eisenhower, onde você define nos seus dias, e eu repito, isso é a cargo de cada um, o que é urgente e o que é importante. Urgente seria aquilo que tem prazo, que tem que ser feito imediato. E importante seria aquilo que é realmente o que eu preciso fazer, são os projetos, são as metas, para evitar que algo se torne um ponto negativo e prejudicial ao ritmo do trabalho. E aí, de acordo com a combinação entre o que é urgente e importante, eu tenho diversos quadrantes. Eu tenho um que se chama normalmente do faça agora, né? Tem o que é importante, mas não é urgente. Então a solução é o quê? Agende aquilo ali. Tem aquilo que é urgente, né? E não importante, né? Não é essencial para a sua função. Então a recomendação em geral é delegar. Agora existe uma que a gente não tem como usar
na nossa área, que é a do elimine, porque tudo tem que ser feito, a não ser que seja realmente uma atribuição. Consideraremos aqui eliminar, que é uma atribuição que, além de não ter prazo, não preclui, ela também não é fundamental para a nossa função, é uma ciência, né? Não é eliminar de todo. Né? Eliminar é o que se pode dizer de uma tarefa administrativa, aqui é o não eliminar de todo. Como exemplos, eu tenho que o urgente é o fim de prazo, eu tenho uma atividade para terminar urgente. E importantes são as metas que eu tenho, analisar os processos novos, não perder prazos, atuar em processos prioritários, planejar os subnúcleos, tudo isso que envolve um planejamento para uma futura atuação mais aperfeiçoada. Primeiro, né, para isso, você deve listar as atividades que são realizadas, né, ter uma lista de tudo que você faz, depois separar o que é urgente, o que não é urgente, isso em termos ideais do que você trabalha. E, enfim, né, classificar de acordo com a importância, o que não quer dizer que não tenha valor, não deve ser feito, mas sim a relevância em se dedicar àquilo ali. Aqui é o exemplo de uma matriz geral que eu elaborei certa vez para minhas atividades, né, que eu procurei colocar aí, bem pessoal, bem de acordo com o que surgia para mim. Né. Isso é um exercício que você faz de tempos em tempos, de épocas em épocas, mas é para adequar, para conhecer o seu trabalho, para você ter domínio do que você tem que fazer em toda a extensão e poder dizer com segurança, isso é possível de fazer, isso não é possível de fazer. Né. E termina que eu vou conseguir, uma vez que eu determine essa necessidade, eu vou ter possibilidade de utilizar um método que se denomina de Scrum. Pelo Scrum, na verdade, eu atribuo a cada dia da semana. Isso acontece muito em concessionárias de veículos, em oficinas, que você tem um quadro, em geral, onde nesse quadro você coloca o que já está feito, o que é que precisa ainda ser examinado, o que é que tem que ser trabalhado melhor. E você vai passando a fichinha, né, o post-it, o cadastro do veículo, do cliente, e você vai passando de quadrinho em quadrinho conforme o que ainda resta para fazer. Nós podemos fazer isso utilizando o grid do Sapiens. Podem observar. Em cada dia da semana, eu posso atribuir uma coisa diferente para fazer. Processos do tipo X, eu jogo todos, eu agendo eles, eu altero o prazo final para terça-feira. Processos do tipo Y, eu altero o prazo deles para quarta-feira. E assim eu consigo planejar o meu dia usando o Sapiens ao meu favor e o agendamento. Por fim, aqui nós temos uma lista de sites que podem ajudar muito a organizar isso. É exercício, é treino. É sentar, começar a verificar o seu tempo, começar a checar como é que você tem feito, quais são as suas prioridades. A gente faz isso às vezes intuitivamente. Por mais que nós tenhamos isso dentro de nós, não custa nada, sempre é valioso checar se realmente não tem nada que eu possa aperfeiçoar, algo que eu estou fazendo que pode ser deixado de lado, algo que eu possa acrescentar à minha rotina. Então, olhar a matriz, revisá-la de 6 em 6 meses, uma vez por ano, é válido. Montar a tabelazinha dos quadros, do que é que eu faço em cada dia da semana, qual é o dia em que eu olho mais processos, se eu examino os processos que chegaram de 2 em 2 dias ou não, se vai ser diariamente. Isso nos ajuda a termos um ritmo e não ficarmos inseguros, certo? Sabermos exatamente. Recomendo particularmente esse site, ele é muito útil para quem trabalha com Pomodoro, dentro desses ciclos de trabalho do modo como eu expliquei, né? E acredito que pode ajudar bastante. Entrem lá que vocês vão ver, né, como é possível facilmente colocar em prática isso a partir do que ele tem lá, inclusive algumas dicas. É isso, gente. Desejo a todos muita paz, um bom trabalho, fique com Deus e que espero que tenha sido útil, né, esse conjunto de apresentações.